Capítulo 7, as atividades econômicas e os recursos naturais. Então, vamos dar início aqui ao nosso módulo 4, capítulo 7. Pronto, aqui logo na primeira imagem do livro de vocês conseguem observar as atividades econômicas e os recursos naturais. Os seres humanos, pessoal, eles utilizam os elementos da natureza e transformam os lugares e as paisagens para atender às suas necessidades por meio de diferentes atividades econômicas. Então, neste capítulo, iremos estudar as principais atividades econômicas desenvolvidas e alguns dos recursos naturais explorados pelas sociedades humanas, tá certo? Então, você está observando aqui, nessa imagem, aqui tem 3 perguntinhas, tá? Vamos para a página 328. Na página 328, o pessoal está dizendo, ó, o trabalho e as transformações das paisagens. O trabalho do ser humano é uma ação transformadora. As pessoas trabalham com o objetivo de garantir a sua subsistência, ou seja, obter aquilo que é necessário para o seu sustento e, assim, atender às suas necessidades. É por meio do trabalho que os seres humanos modificam as paisagens, construindo e transformando constantemente o espaço geográfico, né? Então, o espaço geográfico é o espaço terrestre que resulta aqui das relações entre a sociedade, né, e a natureza. Então, com o trabalho e as relações que estabelecem com a natureza, as pessoas elas interferem direta ou indiretamente na formação e na transformação do espaço geográfico, tá certo? Então, você pode observar aqui nessas 2 imagens, ó, tá? Consequentemente, muitos lugares onde podemos observar as paisagens naturais, elas foram transformadas, né? E atualmente é cada vez mais difícil encontrar lugares em que não existam elementos culturais visíveis ou nos quais as ações humanas não tenham interferido de alguma maneira na natureza. Passando para a página 329, tá? As atividades econômicas e o uso intensivo dos recursos naturais. O crescimento da população e a difusão de um modo de vida cada vez mais urbano, baseado no consumo de produtos diversos, tem levado à intensa exploração dos recursos naturais do planeta. Os recursos naturais são elementos da natureza, né, utilizados aí para atender às necessidades das pessoas. Geralmente, em cada produto, né, que consumimos, há um ou mais recursos naturais que foram explorados. E também matérias-primas utilizadas aí na sua fabricação. Então, vamos entender aqui o que são recursos renováveis e o que são recursos não renováveis. Alguns recursos naturais, como os minerais extraídos de rochas e o solo cultivável, eles apresentam um ciclo de formação que demandam aí milhões de anos. Portanto, eles são considerados recursos não renováveis, ou seja, uma vez utilizados em sua totalidade ou degradados, eles podem se esgotar, tá certo? Os recursos renováveis são aqueles constantemente renovados por ciclos naturais ou artificiais de produção. A água é naturalmente renovada pelo ciclo da água e os gêneros agrícolas utilizados como matéria-prima são renovados a cada novo plantio. Já alguns materiais, como metais, vidro e papel, podem ser renovados por processos artificiais, como a reciclagem, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre os recursos hídricos. A água é um recurso fundamental para a vida e para a realização das atividades econômicas. E esse assunto até a gente já abordou aí em nossas aulas, né? Embora seja constantemente renovado pelo ciclo da água, que a gente também já estudou nas nossas aulas, tá? A água doce potável se encontra cada vez mais ameaçada pela poluição, pelo uso intensivo e pelo desperdício. A água que utilizamos é captada de fontes como rios, lagos e reservatórios subterrâneos. Contudo, essas fontes não estão igualmente distribuídas na superfície e em muitos locais as condições climáticas, como temperaturas elevadas e escassez de chuvas, contribuem para a falta de água. Ou seja, pessoal, em alguns lugares eu vou ter muita água e em outros lugares, pessoal, eu vou ter a escassez desse elemento que é tão essencial para a nossa sobrevivência, tá certo? Passando para a nossa página 330, vamos falar um pouquinho aqui do solo cultivável, né?
O solo é o resultado da lenta e gradual fragmentação das rochas e sua formação leva milhões de anos. Contudo, sua fertilidade pode ser degradada rapidamente se for usado de maneira inadequada. Ele é indispensável para o cultivo de vegetais na agricultura e para a criação de pastos destinados à alimentação dos animais. Assim, é necessário adotar práticas e cuidados para que esse recurso não se esgote, nem perca sua fertilidade, tornando-se improdutivo, tá? Recursos minerais. Atualmente, os seres humanos aproveitam diversos materiais utilizados principalmente na produção industrial e na alimentação. De modo geral, esses recursos podem ser divididos em recursos minerais metálicos e não metálicos. Os minerais metálicos e não metálicos, como o próprio nome diz, diferenciam-se pela presença ou não de metal em sua composição. Podemos citar como exemplos de minerais metálicos o ferro, o ouro e a prata. Alguns exemplos de minerais não metálicos são o calcário e o sal de cozinha. Tá? Então, você pode observar aqui nessa imagem a exploração de mina voltada aqui à extração de calcário, né? Mineral utilizado aqui na construção civil na Alemanha, tá certo? Passando para a página 331, recursos da fauna e da flora. As plantas e os animais são recursos naturais indispensáveis à vida humana. Em muitas sociedades tradicionais, a caça, a pesca e a colheita de frutos, raízes e sementes são atividades que representam a base do seu modo de vida. A agricultura e a pecuária desenvolvem, respectivamente, o cultivo de plantas e a criação de animais domesticados, tá? Os recursos da fauna e da flora, se explorados com respeito às leis ambientais, podem representar uma atividade importante para fornecer matérias-primas e abastecer o setor industrial, tá? Aqui você, nessa imagem, você observa troncos de árvores aqui derrubadas, tá? Para exploração comercial aqui da madeira, tá certo? Na Suécia. A exploração predatória dos recursos da fauna e da flora. Os recursos da fauna e da flora, eles são considerados renováveis, pois o próprio ciclo de reprodução das espécies garante a sua renovação. No entanto, se a exploração deles ocorrer de forma predatória e prejudicar o ciclo reprodutivo, algumas dessas espécies correm o risco de serem reduzidas e até mesmo extintas, tá? Então, a captura ilegal, pessoal, de animais silvestres, por exemplo, é um problema que contribui aí para desencadear o processo de extinção, né, de várias espécies em diversos países. A pesca industrial para fins comerciais também vem explorando os recursos da fauna oceânica de maneira excessiva e reduzindo a biodiversidade. É aquilo que a gente já falou em nossas aulas, né, pessoal? A gente tem que usar os recursos da natureza, mas utilizar os recursos da natureza de forma consciente, né? Para que esse recurso não venha a ser degradado, né? Para que esses animais não venham a ser extintos, a gente tem que respeitar o tempo, né, da natureza se regenerar, ou acontecer o caso da produção, por exemplo. Os peixes, eles têm um período que eles podem ser pescados para que não interfira no ciclo de reprodução daquela espécie. Então, isso também tem que ser respeitado, tá certo? Por aqui, nós encerramos a primeira parte do nosso conteúdo. Espero que tenham entendido direitinho o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá na plataforma, que eu estarei à disposição para sanar todas as dúvidas. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e lembre-se, fique em casa.